Olá, paz do Senhor. É um prazer, é uma alegria ter você por aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Alexandra 2002. O meu nome é Alexandra e é um prazer ter a sua companhia aqui comigo nesse vídeo. Bom, hoje nós iremos falar sobre o seguinte tema: como vencer os desafios. Quem não tem desafios no dia de hoje, na verdade? Muitos são os desafios e coisas assim que muitas das vezes nos fazem até parar e pensar: como será isso? Como que eu vou conseguir vencer? Né? E é sobre isso que nós iremos tratar no dia de hoje. Mas antes eu te peço, caso você goste do conteúdo, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas aprendam da palavra de Deus. Coloquem essa palavra em prática e tenham resultado na sua vida. Também eu peço que você deixe aí seu comentário, diga de onde você é, qual desafio você está precisando vencer. Também você pode deixar aí seu pedido de oração, tá bom? Eu oro pelas pessoas aqui do canal. Também peço que você ative o sininho para que você seja notificado todas as vezes que postarmos um novo vídeo por aqui. E também, se você não é inscrito, te convido a se inscrever, tá bom? Então, vamos aí começar. Como vencer os desafios? Muitos são os nossos desafios nos dias de hoje, não é verdade? Desafios para quem já é mãe, para quem já é pai, os desafios de criar os filhos, principalmente nesses dias atuais, onde a tecnologia, né? As crianças têm acesso à tecnologia, então tudo acontece muito rápido. As mulheres, né, os desafios que as mulheres enfrentam, que os homens enfrentam no seu dia a dia. Então, como vencer esses desafios? Bom, lá em Josué capítulo 1, eu não vou ler todo, eu vou começar lendo algumas coisas para a gente ir desenvolvendo o vídeo. Josué, ele estava passando por um desafio. Josué, ele era um homem que tinha fé, e ele foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. Então, ele ficou ali ao lado de Moisés por um tempo, aprendendo com Moisés como liderar. Só que agora ele estava passando por um momento de tristeza e, ao mesmo tempo, por um momento de desafio. Momento de tristeza porque Moisés havia partido, Moisés foi morar com Deus, né? E ele agora estava sofrendo porque Moisés era a pessoa que o ensinava, Moisés era aquele que dirigia, mostrava para ele o caminho, né? E agora aquela pessoa que era tão próxima dele partiu, faleceu, né? Então ele agora estava triste porque alguém que era muito próximo, alguém que ele gostava havia falecido. E ele precisava agora prosseguir sem aquela pessoa. E ter esse desafio que era de ser um líder. Nós sabemos que uma pessoa que é líder, ela tem que ser assim, ela tem que ser a primeira a dar o exemplo em tudo, ela tem que ser a primeira a colocar o pé, a primeira a fazer, ela tem que ensinar através do exemplo. Então nós sabemos que liderar não é fácil e cada um de nós temos uma liderança, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na igreja, cada um de nós somos líderes e precisamos de uma direção. Então, ali Moisés estava, Moisés não, perdão, ali Josué estava realmente triste pela perda de Moisés e também porque agora teria que trilhar esse caminho aí, a qual ele faria um povo numeroso, conquistar terras, conquistar aquilo que Deus falou que eles iriam conquistar. Então, quando Deus vê que Josué está ali triste, que Josué está ali, sabe, com medo, Deus que conhece a Josué, ele chega até Josué e diz assim no versículo 5: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não deixarei nem o abandonarei. Olha só, isso é maravilhoso, porque Deus conhece a mim e a você.
Ele sabe aquilo que tem te afligido, aquilo que tem te entristecido, aquilo que tem colocado medo. Mas se você é uma pessoa de fé, se você é uma pessoa que tem buscado a direção de Deus, Deus é contigo, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. Virão desafios, virão lutas, virão provas, mas independente disso, o importante é que quem te chamou, ele está te conduzindo, ele está com você, ele não está te abandonando. Isso é o mais importante, porque maior é aquele que está com você. Deus é maior. Deus é maior que sua luta, Deus é maior que seus desafios, Deus é maior que os seus medos, Deus é maior para te dar vitória, né? E no 6 diz assim: seja forte e corajoso, porque fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja muito forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido. Ou seja, irmãos, uma forma muito simples de nos fazer parar, e o inimigo sabe disso, é colocando medo. Por que que Josué foi um homem escolhido por Deus? Porque quando lá atrás Moisés mandou 12 espias espiar a terra que Deus prometeu que daria, entre esses 12 espias estava Josué e Calebe. Deus vai e manda eles olharem a terra que Deus iria dar a eles. Eles vão lá, eles veem a terra, eles voltam com um cacho tão grande de uva que tiveram que ser 2 homens para carregar aquele cacho. E sabe o que aconteceu? Desses 12, somente Josué e Calebe acreditaram que Deus daria aquela terra a eles, porque os outros 10 não viram o livramento que Deus deu, não viram como Deus fez com que eles ficassem lá, observassem a terra e saíssem de lá ainda com fruto. Eles começaram a só ver as dificuldades, dizendo que a terra era terra de gigantes, era a terra que tragava o seu povo. Eles só começaram a ver dificuldade e por isso eles não conquistaram. E o inimigo, ele tenta fazer assim comigo e com você. Sabe, ele turba a nossa visão e muitas das vezes ele consegue porque nós permitimos. Nós deixamos com que a nossa visão seja perturbada, com que a gente olhe as coisas, o momento que nós estamos passando com medo, com angústia. Se nós pegarmos esse momento e falar assim, não, eu estou passando por um momento difícil, o momento realmente é assim, angustiante, eu estou com medo, mas esse momento difícil também é uma grande oportunidade que Deus está me dando de eu viver um milagre. Quando você pensa dessa maneira, quando você começa a pensar dessa maneira e começa a buscar em Deus através da palavra, veja que eu estou te chamando para consultar a Bíblia. Eu estou te chamando para consultar a palavra de Deus. Quando você começa a colocar essa palavra em prática na sua vida, você começa a vencer os seus desafios, principalmente o desafio do medo, principalmente o desafio da falta de coragem, porque o inimigo sabe que quando você tem medo, ou você fica paralisado, ou você começa a cometer um erro após o outro, porque você fica tão desesperado, tão desestabilizado, que você começa a fazer coisas que não deveria fazer. Mas Deus estava falando com Josué, olha Josué, eu entendo que grande é o seu desafio. Eu entendo que ser líder de um povo não é fácil. Eu entendo que liderar não é fácil. Mas se você fizer tudo aquilo que Moisés te ensinou, se você ficar firme na palavra, aprendendo dessa palavra, praticando essa palavra e ainda ensinando essa palavra àqueles que estão ao seu redor, você terá vitória. Seja forte, seja corajoso, não desanime, porque eu serei contigo. Foi o que Deus disse para Josué. E ele disse, não cesse, no versículo 8, de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido.
quer vencer os desafios da sua vida, comece a buscar na Bíblia Sagrada, comece a buscar a direção na palavra de Deus, medita nessa palavra, pratica o que está escrito nela, ensine essa palavra àqueles que estão ao seu redor e você será próspero, você vencerá os seus desafios, os desafios que estão na sua alma. Muitas das vezes tem pessoas adoecidas na alma, precisando ser tratadas, ser curadas, né? Ser liberta de algumas coisas que estão na alma para conseguir avançar. Deus tem poder de tratar a sua alma, aquelas feridas que só você sabe que você tem. Deus tem poder de abrir portas para você. Aquelas portas que estão fechadas, Deus tem poder para abrir. Deus tem poder para curar fisicamente. Deus tem poder para fazer um milagre na sua vida. Fique firme, faça como está no versículo 9. Deus falou assim para Josué: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Quer vencer seus desafios? Então, seja como Josué. Josué só conseguiu chegar à liderança porque lá atrás, quando foi preciso, ele confiou que Deus, independente da circunstância, daria vitória a ele. E Deus honrou a fé de Josué, fazendo dele um líder. Não olhe para as dificuldades como forma de que, eu não vou aguentar, como que eu vou fazer? Não, agora chegou meu fim. Não. Senhor, eu estou passando por essa prova, estou passando por esse desafio. Confesso ao Senhor que não gostaria de passar por ele, mas já que eu estou passando, que eu aprenda. Já que eu estou passando, que eu veja que é a grande oportunidade que o Senhor está me dando, de eu ver um milagre do Senhor na minha vida, de eu ver e vivenciar coisas grandes. Amados, aqui é só o início. Se você buscar em Deus, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, o que Deus tem preparado para você. Deus tem para você muito mais do que somente as coisas terrenas. Deus tem vida eterna para te dar. E a palavra de Deus diz que a vida eterna é esta, é a conhecer Jesus como Filho de Deus. E você conhecendo Jesus, conhecendo a palavra de Deus, você conhece a Deus. E essa é a vida eterna. É você buscar o Filho, é você buscar o Pai através do Filho, conhecer da palavra dele, colocar em prática e ter sucesso na sua vida. Seja forte, seja corajoso, busque a palavra de Deus e vença os seus desafios. Que o Espírito Santo de Deus possa te direcionar neste dia, em tudo aquilo que você for fazer, que você busque a direção de Deus. E peço, se você gostou do conteúdo, compartilhe, se inscreva, comente, deixe o seu like e até a próxima, em nome de Jesus.